Então, no final de 85, houve o Cena Serrana, que era uma mostra de teatro que já tinha acontecido em 83 e 84, com espetáculos teatrais. Em 85 não teve espetáculo teatral, foram oficinas que foram feitas, né? Oficinas. Então, teve a oficina de interpretação com o Marcos Fayad, né? Teve de voz com a Rose Gonçalves e de corpo com a Juliana Carneiro da Cunha. Né? A Juliana é aquela que depois foi trabalhar no Teatro Soleil. No Teatro Soleil. E depois teve uma com o Rubens Corrêa. Rubens Corrêa, né? grande. E aí, eu e Pita, a gente fez parte desse grupo das oficinas. E do qual a Wanda Palma também fazia parte. Grande Wanda Palma. Palmas para Wanda Palma. E a partir daí, ficou muito latente no grupo a vontade de fazer teatro. Né? Fazer alguma coisa juntos. Né, que eram basicamente as mesmas pessoas que estavam ali, né? E a Wanda, né, que era do Estado, e era ligada também ao governo do Estado da época, que era 85, ainda era o PDT, né? Era o PDT. Brizola. Narci Ribeiro. E ela conseguiu um patrocínio através do Banerj, né, para uma montagem teatral. E aí surgiu o núcleo inicial do grupo, né? Ela encampou essa questão do grupo, né? A patrocínio, que foi até patrocinado inicialmente pelo um patrocíniozinho do Banerj. Era ligado ao Estado. Cada um ganhou uma quantia para ensaiar, né? Foi combinado isso, né? Uma quantia para ensaiar. E foi chamado inicialmente o Marcos Fayad para fazer a direção do grupo. Então ele começa fazendo assim a primeira ou segunda semana, duas semanas de ensaio, né? 2 finais de semana, a gente ensaiava no final de semana, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro lá no Palácio Itaboraí. E começou a ter alguns atritos, né? Dele com algumas pessoas do elenco. Eu acho. Não, foi com a Esther. Com a Esther. A Miriam também. A Miriam também tá. Teve um problema. Não. A Brisa. A Tina. Acho que a Tina também, né? Ele teve alguns comentários na época, me pareceram, ou foram considerados misóginos. E aí a Esther pulou. Né? E aí ele não quis ficar mais. Né? Aí começou a pensar em outra pessoa para convidar. A Wanda que convidou? Foi? Aí quem foi que conhecia o Henry, que chamou? Foi Eliane Matos. Eliane Matos, conhecia o Henry Panottiere. E conhecia e sugeriu a ideia, deu a ideia de chamar o Henry. Aí a Wanda topou. Com o patrocínio do Banerj a gente ganhava um mês de ensaio, o diretor também tinha uma quantia para ele dirigir. Né? Nessa troca chegaram o Silvio e a Marise, não foi isso, Silvio? Você chegou já na transição Marcos Fayad para o Henry, né? Foi, eu já não peguei o Marcos. Eu tinha conhecido o Marcos antes, em outra situação, que até ia trabalhar numa peça dele, quando eu estava na escola de teatro ainda e tudo, mas aí a peça foi censurada, era uma peça do Escobar, e acabou que não rolou a peça, sabe? Foi uma pena, porque era um personagem fantástico que eu ia fazer, e é uma coisa bem engajada e tal. Daí que eu conhecia o Marcos, mas em outro momento, antes, né? Mas o que aconteceu? Como é que eu entrei? Eu e a Marise. A Marise estava trabalhando numa peça, porque eu vim de São Paulo. Eu estava em São Paulo, fiz teatro de São Paulo, e voltei para Petrópolis. Visando uma profissionalização no Rio e tal, eu voltei para Petrópolis. E aí eu fiz uma peça chamada SOS Classe Média, que éramos eu e a Marise, o Luiz trabalhava de iluminação e tal, o Luiz Manhães, que na época era casado com ela e tal. E aí, numa apresentação, nós fizemos as apresentações na Concha Acústica do Museu Imperial. E aí, numa apresentação que nós fizemos lá, no Museu Imperial, a Eliane Matos, que estava junto com vocês, né? E que inclusive tinha indicado o Marcos Fayad, depois indicou outras pessoas e tal. Aí a Eliane Matos foi assistir a peça, gostou da gente lá e tal, e convidou a gente para ir, que tinha um grupo que estava num trabalho já semi-profissional, porque na verdade, pessoal, aí é que abre o profissionalismo. Com os devidos respeitos, mas que abre o profissionalismo em Petrópolis, né? Com o seu primeiro trabalho. E aí ela me convidou para ir lá assistir o ensaio e participar, de repente, com vocês. Foi aí que eu entrei, fui lá no Palácio Itaboraí, e a gente começou a ensaiar lá.
E aí já era o Henry Panocelli que estava na direção. E legal falar da cena teatral dos anos 80, né? Que era o teatro dos grupos, basicamente, né? Mesmo o mainstream do teatro, das grandes montagens, existia um núcleo que estava sempre trabalhando junto, né? O Teatro dos Quatro, por exemplo, vem do TBC, a Fernanda Montenegro, o Sérgio Brito. Quer dizer, bem ou mal, eles tinham um grupo deles, Italo Rossi, sempre trabalhando, quase sempre trabalhando juntos, né? Teatro de grupo. Era o teatro de grupo nos anos 80. O Asdrubal, nem se fala, Nossa, inspiração para tanta gente. Sobre isso eu queria falar uma coisa que a gente não falou, que é o nome do grupo, né? Porque existia essa coisa, por exemplo, existia assim, o pessoal do Despertar, já existia. E não sei o quê, a coisa pessoal. Aí quando perguntaram, mas afinal de contas, quando a gente já fazia a divulgação, falava, mas vem cá, mas qual o nome do grupo? Qual o nome desse grupo? Quem é esse grupo? Aí, não sei se foi o Aurei que falou, e depois ele fala, é o pessoal. É o pessoal aí. Não, alguém falou, um pessoal aí. Aí acho que foi o Aurei que falou, isso aí é bom. O pessoal aí. O pessoal aí. E aí todo mundo falou, legal, o pessoal aí. Então é assim que surge o nome do grupo, a gente não pode esquecer disso. Mas foi daí que surgiu o nome. Eu sei que foi um conluio ali, que rolou, alguém falou e rolou. Não, e aí começou a se falar, o que é o AI? O que é o AI? Que não é hoje, se fosse em inglês, seria Artificial Intelligence. Não era, mas não era ainda. O AI, né? Mas aí começou atores independentes, artistas irreverentes, amores inconsequentes. Começou. E tinha uma coisa que a gente sempre gritava, né? O nosso grito de guerra, como tem os times e tal. A gente estava em cena antes de entrar. Nos camarins, na coxinha, a gente chegava, pessoal! Aí! Pessoal! Aí! Pessoal! Aí! Aí a gente entrava e cantava, dançava, fazia o diabo.